Olá, pessoal. Vamos começar o nosso segundo bate-papo do Conecte-Se 2024. O tema desse ano é inteligência artificial e o seu uso nos contextos curriculares. Estamos aqui hoje com o Edu Valadares. Ele é criador do conceito autoral da aprendabilidade, que propõe uma nova forma de aprender baseada na interseção entre aprendizagem, habilidade e vulnerabilidade. Seja muito bem-vindo, Edu. Alan, muito obrigado. Estou muito feliz aqui do convite feito pelo Sebrae, de participar do Conecte-Se. Eu vou começar falando um pouco mais sobre esse conceito, mas que é a sua liberdade, sua autorização para fazer aqui uma audiodescrição, que eu gosto sempre de, qualquer evento que eu participo, fazer uma audiodescrição. Por favor, porque eu tenho certeza que isso aqui não descreveu metade do seu currículo. A minha audiodescrição é para as pessoas assim, em caráter de acessibilidade, né? Como é que eu estou aqui aparecendo nesse videocast. Eu sou um homem autodeclarado pardo, tenho 1,68 m de altura, estou vestindo aqui uma camisa xadrez verde, por dentro uma camiseta preta com os colares, tenho os braços assim meio tatuados, estou usando óculos, cabelos crespos já no tom do grisalho, barba branca, estou sentado aqui numa cadeira, trocando esse papo com você, Alan. Respondendo aí sobre o conceito da aprendabilidade, falar sobre isso, eu penso que é muito importante esse conceito, que é essa relação entre aprender com você estar aberta ao risco, às novas possibilidades, a novas visões de você poder aprender. Aprender, Alan, é um verbo que traz muitos significados. Eu não vou ficar aqui agora dando vários sinônimos para isso, não é preciso, mas quero fazer um convite para professores, professoras, todo mundo já agora começar a abrir um pouquinho a cabeça para essa definição. O aprender. Fiz a separação de propósito. Em algumas palavras da língua portuguesa, eu sou professor originalmente de português, da língua portuguesa, o a é uma palavra uma letra que pode significar negação. E aprender. Eu queria já começar esse nosso videocast com essa pequena provocação. Até que ponto aprender não é também um exercício, de uma certa forma, de um desapego a certas visões, a certos conceitos? Então, não prender é esse exercício de eu penso que eu estou aqui nesse videocast e eu não tenho certeza de todas as coisas. Eu estou aqui, inclusive, aberto a aprender nessa conversa contigo, Alan. Então, a aprendabilidade fala muito sobre isso. Essa habilidade da gente aprender aberta a uma novidade, a uma nova visão. A gente fala sobre reconstrução nesse caso. Desconstruir isso, para reconstruir. Um reaprendizado. Eu aprender a desaprender para reaprender. Cara, que incrível, que incrível. Mas conversando aqui sobre o nosso tema, eu queria falar o seguinte: se a gente tivesse que ensinar as crianças sobre saúde mental na era da inteligência artificial, como que seria essa aula ideal? Seria mais sobre lidar com a tecnologia ou desconectar-se dela? O que você me fala sobre isso, meu querido? Perfeito. Eu sou professor, não atuo em sala de aula presencial por alguns anos, mas eu estou ligado à educação com professores e professoras o tempo todo. Então, sala de aula é um lugar mágico, precioso, que a gente precisa respeitar. Então, professores e professores que estão atentos aqui ao nosso videocast, todo respeito à profissão de vocês. Eu penso assim, a sala de aula ela precisa passar, sim, Alan, por uma reestruturação. Eu não gosto muito dessas teorias também, de que a gente tem que fazer tudo muito diferentão. Muita coisa veio dando certo. Mas muita coisa no mundo também já mudou. Muita coisa já passou por novas configurações. E o mundo hoje, ele está diferente. Tudo foi mudando ao longo do tempo. Isso é meio óbvio, é meio clichê. Mas a gente ainda tem algumas configurações, principalmente quando a gente fala do design da sala de aula, a maneira como a gente fica sentado, sentada para assistir a um conteúdo. Inclusive, essa já é uma outra provocação na sua pergunta sobre saúde mental. Por muitas vezes a gente fica ainda nessa postura da passividade. Eu estou fazendo esse gesto comigo mesmo de propósito. Parece que a gente, para aprender, só coloca o conteúdo para dentro. A gente não pode trocar com um colega a nossa visão. Então, eu penso que para contribuir para essa discussão da saúde mental, até que ponto a gente também não pode tirar essa carga da obrigatoriedade, da seriedade? Sala de aula, Alan, é lugar de encantamento. É lugar de a gente ouvir uma professora, um professor apresentar um conceito, uma visão, mas eu também quero aprender e compartilhar e trocar com quem está do meu lado. Então, não é só o ouvir, é o ouvir,
mas eu também quero ser ouvido, ouvida por outros colegas e até pelo meu professor, pela minha professora. Então, essa coisa da saúde mental em sala de aula, eu acredito que a gente poderia já, eu trouxe aqui muitas sugestões para professores e professoras, que tal a gente questionar a forma como a gente constrói a nossa aula? De repente, criar aulas que sejam mais interativas, em que eu faça ali uma exposição de um conteúdo de 10, 15 minutos, mas peço agora para alunos e alunas e estudantes participarem sobre esse conceito, de repente adiantando o conceito da próxima semana, para justamente haver ali uma troca, uma discussão, um debate. Eu gostaria de pegar um parênteses nessa sua fala, porque eu já escutei uma situação falando o seguinte, que o processo de aprendizagem não é muito inovador. Ao longo dos anos, eu lembro de uma vez que uma pessoa comparou o seguinte, que se um médico tivesse uma cápsula criogênica que ele fosse congelado há 100 anos atrás descongelasse hoje, provavelmente ele não conseguiria operar. Se um engenheiro acontecesse a mesma situação, provavelmente ele não conseguiria projetar um prédio. Mas um professor, se tivesse acesso ao conteúdo, conseguiria. Porque assim, nunca foi muito inovador esse processo ao longo dos anos. Porém, a gente veio agora de um momento, principalmente por esse avanço tecnológico, acho que muitas das vezes provocado pela essa catástrofe que aconteceu em 2019, né, no nosso planeta, causada pela pandemia, a gente teve uma aceleração tecnológica muito grande. E isso mudou todo o contexto da educação. E isso afetou, você acredita que isso afetou, devido à forma abrupta que aconteceu, a rapidez que aconteceu, a saúde mental de professores e alunos? Eu penso que essa conversa ela não pode dissociar o professor, a professora, do aluno, da aluna. Então, acho que a sua pergunta, primeiro, muito bem colocada, muito bem feita. E até juntando com o que a gente falava na pergunta inicial da saúde mental com a inteligência artificial. Vamos lá, Alan. Você trouxe uma ótima referência sobre médicos, sobre outras profissões e como se coloca hoje a figura do professor, da professora. Não há como negar que essas mudanças nos deixam muito abaladas, assim, tá, como é que eu saio dessa bombardeio de mudanças, tudo ao mesmo tempo? A gente está aqui para falar muito também para professores e professoras terem um pouco assim de uma esperança e força, vamos dar as mãos, de que a inteligência artificial ela não chegou também para trazer prejuízos, malefícios gigantescos na nossa rotina. Pelo contrário, se a gente tiver também uma inteligência, e a inteligência agora é nossa, humana, de captar e perceber quais são essas vantagens da sua utilização, e eu penso que é aí que a gente também pode relacionar isso com a questão da saúde mental, Alan. A gente, na verdade, hoje está num mundo que é um mundo de um discurso muito em cima do medo. Tudo é o discurso do medo. Então a gente precisa também dar uma aliviada nessa questão. Parece que tudo é o imperativo categórico de que a novidade que chegou vai nos trazer um malefício, vai deixar todo mundo muito mal. Calma! Tem um autor que é o Byung-Chul Han, que escreveu o famoso livro Sociedade do Cansaço, mas ele lançou agora recentemente, se não me engano, agosto ou setembro, o último livro dele, é muito sobre essa relação da esperança e do medo. Eu trouxe essa colocação aqui agora do Byung-Chul Han para o seguinte: eu penso que quando a gente está nesse videocast aqui, isso é uma ótima ferramenta para a gente se nutrir de esperança. Como eu faço, então, para que a inteligência artificial não se torne um problemaço na minha rotina? A gente falava antes da sala de aula com a saúde mental. Vamos trazer a inteligência artificial, sim, para a sala de aula, mas vamos estudar primeiro para entender. Então, professores, de que maneira eu posso estudar mais sobre a inteligência artificial para que ela não seja uma inimiga, uma adversária, pelo contrário, uma auxiliadora? Porque, na boa, Alan, tem muita coisa positiva que a gente pode fazer para tornar a aula mais atraente, mais interessante, como eu disse ainda há pouco, mais encantadora, com os instrumentos da inteligência artificial. E aí isso corrobora o que você estava dizendo. As profissões foram mudando, a do professor e da professora também foi mudando. Pensando em preservar a saúde mental das nossas crianças, mais tecnologia ou mais descolamento? Eu vi uma campanha que eu achei incrível de uma escola, que falava o seguinte: menos telas e mais janelas. Eu achei isso incrível, porque realmente qual que é o desafio hoje? Tirar os nossos jovens da frente dessas telas. Tem um ponto de equilíbrio ali, que a gente, assim, eu não posso afastar totalmente, deixá-las totalmente à parte do que está acontecendo no mundo, mas eu também não posso deixá-las inseridas, muito menos sem uma curadoria.
Então, assim, qual que é o ponto ali? Eu sei que essa pergunta é de $1 milhão, que a gente conseguiria manter a sanidade mental, né, das pessoas, manter o equilíbrio ali emocional com a tecnologia chegando. Tem essa resposta? Não, a gente vai descobrir juntos. Ó, eu gosto sempre de relativizar as respostas. Isso não significa ficar em cima do muro. Eu vou trazer um posicionamento. Mas é também impossível não começar essa resposta, Alan, sem citar um outro estudioso, e eu preciso me ancorar aqui, me embasar nos estudiosos e estudiosas, assim como eu também estudo esses assuntos, mas Jonathan Haidt, que acabou de lançar um livraço muito famoso, Geração Ansiosa. Todo mundo está falando sobre esse livro. Esse livro é um estudo muito profundo, o livro tem mais de 400 páginas, é um livro denso, baseado em muitas pesquisas sobre as consequências, os malefícios desse mundo digital. Então aqui, só uma observação, vamos só fazer uma separação de inteligência artificial para mundo digital. Sim. Porque se a gente pegar uma linha temporal, o mundo digital, na verdade, já vem desde o século passado, que é o século XX, a gente está no XXI. O mundo digital já vem ali da década de 80, 90, aí vieram as redes sociais, o livro Geração Ansiosa menciona isso tudo, inclusive, e aí isso tornou muito mais categórico com a chegada das redes sociais muito mais fortes de 2010 para cá. Então o que a gente precisa separar nesse momento, Alan, com a sua pergunta? Existe um equilíbrio? Eu não gosto de nada que é radical, nem tanto aqui, nem tanto aqui, que são os extremos. Como conciliar? Como é que a gente faz aí um jogo para que não dá para dizer para o aluno não acessar as telas, para a aluna não acompanhar o mundo de hoje, que é o mundo digital. O mundo é digital, o mundo está nas telas. Mas de que maneira eu posso gerar uma cultura que também reconheça o ditado que você trouxe? Menos telas, mais janelas. Esse livro, inclusive, traz essa colocação de o quanto essa geração mais nova de hoje, e aí a gente pega a galera que está aí com seus 10, 12, 15 anos, é uma galera que está enclausurada, trancada, fechada. Uma das consequências que esse pesquisador Jonathan Haidt traz é a gente começou a privar o nosso sono, a gente começou a privar a nossa sociabilidade, a gente começou até no papo com a Gi, trouxe muito bem na gravação dela, na fala dela, do videocast, que ela trouxe isso sobre como que a gente está nessa... a nossa atenção está sendo, de certa forma, hackeada. Quem fala muito sobre isso é o nosso amigo Gênesis Honorato. A nossa atenção está sendo hackeada nesse sentido, parece que a gente não tem mais controle do nosso foco, da nossa concentração. A gente está aqui assistindo mesmo, prestando atenção a essa conversa, ou a nossa cabeça já está girando para outros assuntos? Isso tem muita consequência do convívio com as redes sociais. E o quarto elemento que o Jonathan Haidt traz é a coisa do vício. Já se tornou um vício. Então, assim, respondendo efetivamente a sua pergunta, é um equilíbrio? Precisa, sim, haver uma regulamentação. Até agora a gente não usou essa palavra. O que é uma regulamentação? No Brasil, já está se questionando, nesse momento que a gente está aqui nessa conversa 2024, para se tornar uma lei nacional, a proibição do celular em sala de aula. E aí é que eu entro numa palavrinha que eu acho que ela é delicada. Proibição. Eu gosto muito da palavra da conscientização, porque eu penso, Alan, que a conscientização aí ela vem tanto do professor da professora, tanto do aluno da aluna, do pai e da mãe dentro de casa, porque como é que eu vou convencer o aluno ou a aluna a dizer que a tela ela precisa ser diminuída, o consumo dela, se o pai e a mãe também dentro de casa estão diante da tela o tempo todo? É um paradoxo. Que exemplo a gente está dando, né, para os nossos filhos? Exatamente. Os professores e professoras também. O conselho, eu acho que ele ajuda muito, mas o exemplo arrasta, né? Então, de que maneira a ferramenta ela pode ser usada, mas com uma certa... comedido, sabe? Olha só, a gente vai usar desse horário até esse horário para fazer uma pesquisa. Aí eu posso usar o celular na sala de aula. Olha, agora no recreio a gente vai liberar para você trocar uma mensagem com seus colegas, seus amigos, mas depois a gente volta. Guarda o celularzinho aqui que agora a gente vai ter uma aula mais dinâmica de interação entre nós, sem uso de tecnologia. Eu vou fazer uma pergunta, que é assim, eu gosto da forma que você responde, eu estou adorando, porque assim, é uma pergunta complexa, e assim, eu não sei se a gente vai ter a resposta dela aqui. Eu posso entender que o recurso tecnológico, ele tem sido uma solução, uma saída, uma fuga para uma espécie de fobia social que a nossa juventude vive?
Porque, assim, é muito comum você chegar hoje dentro de um shopping, você chegar dentro de um pátio da escola, que é aquele lugar do contraditório, onde todo mundo tem que estar junto ali, interagindo, E tá e tá todo todo mundo mundo ali sentado com o celular na mão. isolado, Alan. Às vezes eles estão até conectados, É. eles estão conversando entre eles, mas Mas por um através de um aparelho. Por um aparelho. Aí, seria isso uma espécie de uma fobia social, não sei se eu posso chamar assim, que está levando eles a esse tipo de fuga? O que você me conta? O que você pensa sobre isso? Alan, eu gosto de respeitar demais as pessoas que estão debruçadas neste assunto. A gente está falando aqui com professores e professoras e a gente tem que estar sempre mirando no foco da escola, da sala de aula, dos currículos. Tem um autor, Hugo Monteiro Ferreira, que escreveu um livraço ano passado chamado Geração do Quarto. Geração do Quarto é um livro para estudar esse fenômeno. Qual o fenômeno? Estamos vivendo uma grande epidemia da solidão. Por mais que estejamos conectados, ainda assim estamos nos sentindo sozinhos, sozinhas. Não à toa que os índices de depressão, de ansiedade, e aí a nossa conversa sobre saúde mental, os índices estão cada vez mais alarmantes. Ou seja, alguma coisa precisa ser feita. Eu não conheço esse livro, mas seria o mito da caverna contemporâneo? Exato. É isso? Mas aí eu quero trazer aqui uma conversa muito importante, delicada e sensível. Recado para professores, professoras, pais, mães, responsáveis. A gente precisa ter mais troca. Eu acho que o grande recado que eu queria deixar nesse videocast é como é que a gente pode aprender mais e melhor pela lente das relações. E aí você trouxe esse exemplo do celular, do shopping, a galera ali conectada. Tá havendo uma troca, tá havendo ali uma... Mas peraí, até que ponto isso também não pode ser, de uma certa maneira, maléfico? Não tá sendo demais? Não tá sendo exagerado? E aí é que tá. Quem é que tem esse bom senso para filtrar quantas horas as pessoas já estão consumindo ali a conversa por telas? E eu volto ao livro anterior que eu citei da geração ansiosa. Fez uma pesquisa. As crianças que estão ali na fase do 8º, 9º ano do ensino fundamental, estão investindo, gastando 9 horas por dia ao celular. Isso é muito tempo. Geração do Quarto, outro livro que eu citei. A galera tá ali isolada, só na sua maquininha se comunicando. E aí isso gera, como você fez na pergunta anterior, fobia social, medo de tudo, falta de interação. E sabe o que isso também pode acarretar, Alan? A perda até da criatividade. A sensibilidade. Sem dúvida, sem dúvida. A forma de eu pensar. Eu passo a pensar de uma maneira mais preguiçosa, digamos assim. Eu não sei mais fazer perguntas. E aí a gente cai de novo num paradoxo, Alan, porque a gente está numa inteligência artificial que está pedindo da gente um senso de criticidade para se usar ChatGPT, etc., e outras inteligências além de ChatGPT, mas na hora da prática a gente não sabe fazer boas perguntas. O seu processo de criação, a gente está falando muito de uma coisa que você fala do abraçar o não saber? Isso. Seria isso? Conta para mim, o que é esse abraçar o não saber? Contextualiza pra gente. É o conceito lá quando você me apresentou da aprendabilidade, a habilidade de aprender com vulnerabilidade, é o aprender a desaprender para reaprender. Ou seja, é este momento em que a gente se encontra para professores, professoras, para pais e mães responsáveis. Ninguém tem resposta de nada nesse momento. A gente talvez sempre tenha na humanidade, Alan, passado por muitas situações de imprevisibilidade. Tudo para o ser humano sempre foi o que vai vir ali na frente. A gente sempre teve esse medo do futuro. Sempre. Sempre. Pergunta lá na época dos nossos pais, dos nossos avós. Volta lá no século XIX, no século XVIII. Sempre tivemos medo do que vem por aí. Eu sou da época, Alan, e acho que você também, acho que a nossa audiência aqui também, a galera que tinha medo do século XXI. Sim. Mal do século, assim, vai virar o século, o mundo vai acabar. Vai acabar. Né? Não acabou. Não Estamos acabou. aqui. E agora parece que a gente vive-se de novo com a inteligência artificial. E se abraçar o não saber é justamente essa interrogação. Mas é essa vontade eterna de estar querendo sempre aprender sobre o novo, ainda que isso traga receio, dificuldade, uma certa ansiedade. Mas quando a gente faz esse gesto aqui, por exemplo, da troca, ô Alan, compartilha comigo o que você tem aprendido nos últimos tempos, porque eu não estou sabendo isso direito. Caramba, foi esse livro? Foi esse videocast? Foi esse podcast do Conecte Ser? Que legal! Me manda essa indicação. A gente vai abraçando o não saber e vai aprendendo cada vez mais, sabe? Gente, eu tô pensando, a nossa geração, acho que é a mesma geração, será que a gente sofre um medo criado por Stallone na nossa vida? Do pessoal da Skynet que vai voltar e dominar o mundo? Para quem não tem o contexto, gente, é o filme Exterminador do Futuro, né? Que foi um grande sucesso nos anos 90.
que deixou o pessoal com muito medo que a inteligência artificial ia chegar para acabar com a humanidade. Não existe esse perigo. E assim, e como que a gente mostra isso para as pessoas que realmente ela está aqui? Claro que, como tudo na vida, ela pode ser mal utilizada, mas não é esse o contexto. Ela não foi criada com esse ideal. Como é que a gente mostra para as pessoas que ela pode ser um apoiador, que ela está com a gente, que ela vai nos ajudar? Excelente. Eu acho que, de novo, esse exercício aqui da gente está querendo investigar e saber o que eu não sei. Estar aberta ao não saber. Mas vamos dar um passo atrás? Inteligência artificial. Daria para a gente contrapor essa expressãozinha com várias outras. Eu, como sou professor também, eu preciso ser didático nesse momento, Alan. O que é inteligência? O que é o conceito de inteligência? Inteligência se aprende. Então eu penso que nessa hora a inteligência artificial ela parte de um pressuposto que assim, será que o ser humano já não é ele mesmo quem detém esse conceito do que é inteligência? Do que pode ser aprendido? Do que pode ser entendido? Ou seja, tudo que surge como novo, eu posso sim aprender, eu posso sim ter domínio sobre isso, ainda que a inteligência artificial seja um horizonte gigantesco de novas possibilidades. Mas vamos investigar, vamos estudar. Só que o que eu sinto que tem de diferente agora dos séculos anteriores e de décadas atrás é, sobretudo, muita novidade ao mesmo tempo. Por isso, a gente precisa fazer um grande exercício. Estar antenado o tempo todo. Então, conceito assim fundamental dessa nossa troca aqui, Alan, a curiosidade. Ser curioso, ser curiosa para saber de onde vem essa expressão. Esse livro que o Edu mencionou, mas e nessa expressão que ele trouxe? Como é que eu faço para investigar mais sobre isso? É aí que eu gosto de também traduzir esse conceito do que significa o aprender, Alan. Aprender, na verdade, é quando a gente compartilha, quando a gente troca. E eu acho que isso pode ser um exercício de professor, professora, mas também do aluno, do aluna. E por isso que a gente está falando aqui sobre currículos. Está na hora também de a gente levar para a sala de aula um conceito de aula em que a gente escute mais. Lembra quando eu mencionei ainda há pouco como aprender pela lente das relações? É pelas relações professor-aluno, aluno, aluno-aluno, aluna, todo mundo junto. Parar simplesmente com essa noção de que eu só aprendo com a referência da professora e do professor. Não! Eu aprendo com a minha colega, eu aprendo aqui com quem está na minha frente, do meu lado também, sabe? E você falou muito sobre o modelo de sala de aula, né, que a gente vive hoje, aquele modelo, todo mundo sentado, olhado, orientado, com muito medo. O erro ainda é punido. Eu tive uma experiência durante a minha carreira de trabalhar em uma startup. Não é que eles estimulam que você erre, mas o erro não existe o mesmo nível de punição. Porque é em cima de onde você erra que você consegue pivotar e melhorar aquela solução. Como que a gente muda esse contexto? Porque ainda é assim. Se você tirou... a média é 7, você tirou 6, você está fora da média, você vai tomar bomba. E eu acho que a ideia não é muito essa no mundo atual. Como é que você vê esse tipo de mudança que a gente espera? Porque que o erro não seja punido. Não estou querendo estimular erro, gente, pelo amor de Deus. Mas eu também não quero punir o erro, que a pessoa se sinta culpada, se sinta ameaçada, com medo. Como é que você vê isso e de que maneira você acha que a inteligência artificial pode ajudar a mudar esse tipo de visão hoje? Perfeito, adorei a pergunta. E acho que você não está errado na sua colocação quando você falou, perdão, pessoal, não estou estimulando. Erro é uma palavra que eu acho que ela faz muito parte do conceito da aprendizagem, do cenário educacional. Vou soltar uma frase aqui, Alan. A crise de aprendizagem é também uma crise de criatividade. Uau, a crise adorei. Da aprendizagem é também a crise da criatividade. Há pouco tempo, esse ano, 2024, a gente recebeu um relatório da prova do PISA. A prova do PISA é uma prova internacional que antigamente media a avaliação das escolas brasileiras, das escolas mundiais, só na capacidade dos alunos de responderem às provas de matemática e português. Acrescentaram também questões de criatividade. E o Brasil ficou pessimamente colocado no ranking. E até parece, de novo, uma contradição, um paradoxo, porque dizem que o brasileiro, a brasileira é tão criativo, né? A gente brinca, isso vira meme brasileiro, né? A gente entra na internet e tem tanta coisa... Agora a NASA vai vir, agora a NASA vem para estudar. E aí, peraí, o brasileiro tá tão mal ranqueado nesse, né? Que prova é essa? Como é que ela mede essa criatividade? Convido todos os professores e professoras a conhecerem a prova do PISA, porque a crise da aprendizagem tem a ver com a criatividade. Porque nessa prova, a gente está diagnosticando que a gente continua ensinando os nossos alunos apenas para fazerem provas, para darem respostas ou é A ou é B. Nunca existe a possibilidade de ser ou A e B.
Ué, Uau. mas a múltipla escolha só pode uma resposta, Edu. Por quê? Se quando eu vou para o mundo, tem várias possibilidades. Então a gente acaba ensinando uma contradição. Olha, você aprende na escola que só existe uma resposta correta. Quando você vai para o mundo, existem várias possibilidades de caminhos. Por que a escola já não começa esse exercício de mentalidade, possibilitando isso como uma visão criativa? E aí vem as sugestões do próprio PISA, da prova do PISA, para que a gente melhore essa mentalidade nas nossas escolas. Geração de projeto, e não aulas focadas simplesmente em medição de um conteúdo ali para se fazer uma prova. Nota, avaliação, passar de ano. Não estou sendo contra a nota, nem avaliação, nem passar de ano, mas que o nosso estímulo e a nossa vontade de aprender seja por troca, colaboração, eu trocar com o outro, e justamente a avaliação do quanto eu estou sendo mais criativo e criativa em cima de um problema. Como é que eu faço para resolver esse problema? Como é que eu faço para diagnosticar essa situação? Isso é criatividade. Criatividade não é só ter imaginação fora da caixa, pensar de uma maneira diferentona. Não, é dar soluções para problemas. Eu vou chegar aqui, gente, não pode. Vamos lá, Edu. Não estou querendo te colocar numa saia justa. Mas, assim, muitas das pessoas têm muito medo da inteligência artificial suprimir a criatividade das pessoas. Eu não consigo enxergar assim. Eu acho que, pelo contrário, ela consegue estimular. Exato. E existe uma fórmula da gente fazer com que a inteligência artificial estimule o processo criativo nas pessoas? Você conhece algum modelo prático que você poderia colocar para a gente aqui hoje? Habilidade de fazer novas perguntas. Uau! A gente não ensina nossos aprendizes a fazerem boas perguntas, a irem para uma aula. E se a resposta fosse por um outro processo? E se esse caminho pudesse ter também essa possibilidade aqui de resposta? Essa pergunta mesmo. E se? E se? E será que essas possibilidades, isso que a gente fala tanto, que são futuros possíveis, futuros desejáveis, por isso plural, não é só uma resposta, não é só uma certeza. O mundo é de incertezas. Então, se eu tenho incertezas, eu tenho que oferecer para esses aprendizes outras possibilidades de caminhos e não uma resposta convicta, ok? Por isso que a gente acaba indo para a escola e entrando em contato com o mundo real e as coisas não batem. Eu penso que a inteligência artificial ela tem que chegar justamente, já está chegando, para suscitar, despertar, alimentar, nutrir esse espírito de fazer boas perguntas. Isso tem tudo a ver com a frase que eu soltei anteriormente. A crise da aprendizagem é também uma crise da criatividade. E relacionando com o nosso debate aqui, isso tem tudo a ver com a saúde mental. Porque se a gente desconfigura um pouco esse ensino só da obrigação, algo que é chato, mas torna o ensino prazeroso, encantador, a gente tem mais vontade de querer cada vez aprender mais. Aí é difícil segurar a molecada, de tanta pergunta que a galera quer fazer, de tanta imaginação e coisa nova que eles querem trazer. E Alan, minha última colocação antes de você costurar com a próxima colocação. A gente tem muitos exemplos positivos no Brasil. Muitas escolas fazendo projetos lindos no Nordeste, no Centro-Oeste, espalhados por esse Brasilzão. Tem escola no Piauí que já está tornando, inclusive, a inteligência artificial disciplina, matéria, porque a inteligência artificial já está sendo vista como algo transversal e não isolada do contexto. Eu quero, assim, que a gente, né, para respeitar tempo, essa resposta sua eu sei que vai ser longa, porque vamos tirar, então, a culpa da inteligência artificial versus a saúde emocional das nossas crianças. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, ela pode se tornar uma aliada. É isso que a gente está deixando como recado aqui? É isso. É isso? É isso. Como é que você vai responder isso para a gente? Então, assim, gente, acaba com essa história. Inteligência artificial não é um inimigo. Não é ela que está causando essa questão da saúde mental, está provocando, né, danos na saúde mental das nossas crianças, mas é tudo um contexto. E esse contexto é muito mais abrangente que o simples uso de uma tecnologia que apareceu agora. É isso? É isso. Acho que é a nossa fala final para a gente se despedir. Eu quero deixar aqui uma mensagem positiva e a minha proposição para que a gente saia desse videocast, Alan, com um exercício. Pais, mães, responsáveis, professores, professoras, levem isso para as salas dos professores, professoras para um debate. Eu citei aqui alguns livros, algumas referências, eu citei o meu conceito da aprendabilidade, mas eu quero fechar dando resposta para essa sua pergunta com uma citação da Minouche Shafik, que é uma professora de Stanford. Ela tem uma frase que diz assim: no passado, os empregos dependiam dos músculos.
No presente, os empregos dependem dos cérebros. No futuro, vão depender do coração. Uau! A frase é linda, Uau! mas ela é cheia de imagem: músculo, cérebro, coração. Passado, presente e o futuro do coração. Eu leio esse coração como autoconhecimento. Eu leio esse coração como escuta. Eu leio esse coração como afeto. Como humanidade, a gente pode falar? Como olho no olho. É o que sempre vai nos diferir. Vai ser exatamente esse coração, os sentimentos que a gente não consegue medir. Perfeito. Que até nos filmes dos piores cenários, o que faz com que a IA às vezes recue é entender que ela não tem a capacidade Isso aí. de amar, a capacidade que vão atribuir o amor ao coração. Mas assim, é inevitável, a inteligência artificial já chegou e que bom, ela nos ajuda em muito, mas ela também traz muitos perigos, então a gente precisa ficar atenta, mas que a gente desenvolva também a nossa escuta sensível, a nossa vulnerabilidade na hora de aprender. Então eu sendo um professor, uma professora, um pai, uma mãe, um responsável, que eu também já admito não saber, não tenho todas as respostas, mas estou me preparando para esse mundo de incertezas. E eu também educo minhas crianças, meus filhos, meus alunos, minhas alunas nesse caminho, as coisas começam a ficar um pouco mais respiráveis, sabe? Aceitáveis, sabe? Para eu poder lidar com esse mundo cheio de desafios. Então acho que essa hora é se conhecer, se entender, tentar levar para a escola uma relação mais de afeto, de troca, de escuta sensível, reconhecendo o lado do outro. É difícil, mas é um exercício também de troca o tempo todo. Eu acho que essa é a mensagem final que eu quero deixar para professores e professores para saírem daqui com esperança e não esse discurso apenas do medo. Antes de deixar seu recado, você me fez lembrar do grande Rubem Alves. Rubem Alves. Que falava que todo mundo se preocupa, né, com curso de oratória e ninguém tá afim de curso de escutatória. Excelente. E é incrível isso. E, por favor, deixe seu recado para essa câmera, para o nosso pessoal que esteve aqui com a gente. Obrigado, Edu, por esse bate-papo incrível que a gente teve aqui. Deixa um recado para a turma aí. Quero agradecer de novo o convite, Alan. A nossa conversa aqui, tenho certeza que pode abrir espaço e possibilidades aí para professores e professoras pensarem cada vez mais sobre novas respostas, que a gente comece a trabalhar também esse conceito de que não existe uma resposta, uma solução. Eu achei que eu ouvi o podcast, eu ia ter a saída do problema. Não, existem vários caminhos. E eu acho que o grande exercício agora é como é que a gente pega esse conteúdo aqui desse nosso videocast, dessa série que o Sebrae, que o Conect Ser está preparando com muito carinho, e a gente anota as referências e começa a pesquisar. Tem uma característica aí muito boa que é do searchability, essa habilidade de fazer buscas, procuras. O mundo da internet já está nos exigindo isso há tempos. Então, pega esses conceitos aqui do videocast, anota, investiga, mas puxa outros, descobre outros. Isso que é aprender. Eu tenho um slogan, vou terminar com ele. Aprender é colocar para fora. Então, pega esse nosso conteúdo que você agora absorveu, transforma isso agora num texto, num post, num vídeo, num áudio, manda para alguém e começa a compartilhar o conhecimento. Isso é um grande exercício de aprendizagem. Assim, a gente se torna mais criativo, criativa e vai melhorando também o nosso conceito de aprendizagem. Parabéns, sucesso aí para todo mundo que está nessa carreira desafiadora de ser professor e professora. Obrigado, Edu. Eu que agradeço. Sucesso para nós. Muito bom, cara. Valeu. Obrigado.